A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, tudo bem? Meus amigos, meus irmãos, eu estava aqui orando, falando com o Senhor e Ele me passou uma palavra e eu vou compartilhar com vocês aqui. Fica em Neemias 4, capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que torturavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Essa história de Neemias é muito forte, né? Porque a história nos fala quem foi Neemias. Neemias, ele era copeiro, né? Ele era o copeiro do rei. Aí ele ficou sabendo que Jerusalém foi destruída, né? E Jerusalém sendo destruída, os seus muros foram destruídos também, né? E quando ele teve essa notícia que Jerusalém estava destruída, que Jerusalém era a cidade dos teus pais, né? A cidade dos seus familiares, ele ficou muito triste. E Deus colocou no coração dele o desejo de reconstruir os muros, né? E a palavra do Senhor nos fala aqui na Bíblia que Neemias era o copeiro do rei, né? E o rei percebeu que Neemias estava triste. Aí o rei perguntou para Neemias: o que houve, Neemias? Aí Neemias contou a história para o rei, né? Aí Neemias pediu permissão para o rei para ele poder reconstruir, né, esses muros de Jerusalém que havia sido derrubado. O rei deu a permissão para ele. Além do rei dar permissão para Neemias reconstruir os muros, o rei deu uma carta, né? Porque naquela época, se ele não tivesse uma carta com a autorização do rei de passar de um lugar para o outro, ele não passaria. Então o rei deu esta carta. O rei deu uma outra carta para ele levar para o jardineiro, para ele pegar umas madeiras, algumas coisas para ajudar ele na construção desse muro. E o rei ainda enviou com ele o exército de guerra e seus cavaleiros, né, para ajudar nesta obra no qual Deus tinha colocado no coração de Neemias, né? E quando nós temos um sonho no nosso coração que é praticamente impossível aos nossos olhos, aos olhos humanos, não é nosso sonho, o sonho é de Deus. Então, antes do sonho ser nosso, o sonho é de Deus. Então, pode se levantar, aí a Bíblia nos fala que Sanbalate e Tobias ficaram sabendo disso e eles se indignaram, eles tentaram de tudo para parar Neemias nessa obra dos muros. E aqui eles falam, nessa parte que eu li, que eles iriam se infiltrar no meio deles para poder fazer o quê? Para poder destruí-los. Só que Neemias, ele estava direcionado por Deus. Porque antes de Neemias ir, o Neemias falou com Deus. Então ele estava com aquele sonho no coração e ele estava direcionado, ele estava posicionado do que seria feito. Então não adiantava levantar Sanbalate, não adiantava levantar Tobias, podia levantar quem fosse, porque Neemias estava direcionado. Direcionado por quem? Pelo Pai, pelo maior, pelo poderoso, pelo alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Sanbalate e Tobias tentaram, não foi nenhuma nem duas vezes. A Bíblia nos conta que eles tentaram várias vezes frustrar a obra do Senhor. Eles tentaram de um jeito, não deu certo. Eles tentaram de outro jeito. Eles tentaram amedrontar Neemias. Mas Neemias, além de ter orado ao Senhor, ele vigiou.
Porque ele colocou os soldados como soldados de guerra, protegendo o muro, enquanto o muro estava sendo edificado. Aleluias. Então a palavra que eu tenho para vocês nessa noite é essa. Se você está direcionado por Deus, se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que falou que vai fazer, pode levantar Sanbalaque, Tobias e o mundo inteiro contra você. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque ele é fiel para cumprir. E a Bíblia nos fala que o muro foi levantado em 52 dias. O muro foi edificado. Por quê? Não era um sonho somente de Neemias. Antes do sonho ser de Neemias, o sonho era de Deus. E ele estava fazendo direcionado por Deus. Então, todas as pessoas que se levantam contra o projeto de Deus, elas estão se levantando para cair. Elas estão se levantando para cair. Porque contra o maior, o poderoso, o alfa, o ômega, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, não existe, que é o nosso Deus. Aleluias. É o nosso Pai. Nós servimos um Pai poderoso. Nós temos Pai. Então, se alguém está tocando na tua vida, não vai ficar por isso mesmo. Apenas ore, apenas tenha intimidade, apenas projete, apenas peça direção, apenas fique posicionado, que o que você não consegue fazer, Deus vai fazer por você. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez você está buscando pelo seu companheiro, pelo seu relacionamento, por uma pessoa que está envolvida no álcool, nas drogas, na prostituição. Talvez você olhe para o cenário, você veja um cenário totalmente complexo, um cenário totalmente oposto da promessa de Deus. Antes do sonho ser seu, o sonho foi de Deus. Deus quer ver essa pessoa liberta. Deus quer ver essa pessoa transformada. Deus quer ser glorificado através da vida dessa pessoa. E levantou você como Neemias para orar, para lutar, para jejuar por ela. Mãe, você que está com o teu filho perdido nas drogas, que está com a tua filha perdida na prostituição, é do mesmo jeito. Deus levantou você como Neemias na vida dessa mulher, na vida desse moço, desse jovem. Não desista do teu filho, mãe, ore pelo teu filho, jejue pelo teu filho, busque pelo teu filho, porque o nosso Deus pode libertar. O nosso Deus pode curar, o nosso Deus pode transformar, o nosso Deus molda caráter. Até pessoas que não têm caráter na Bíblia, Deus restaura, Deus muda. Além de Deus mudar o caráter, Deus muda um nome. Porque Ele é poderoso, Ele faz como Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer. Então não desista da tua família. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não pare no meio do caminho na construção do muro. Veja quão longe você já chegou. Você vai desistir agora? Vai entregar para Satanás de bandeja? Não, não é hora de desistir. É hora de continuar. É hora de perseverar. É hora de levantar a cabeça. É hora de buscar estratégia nova. Peça a Deus estratégia. Deus, me dá estratégia. Me dá estratégia de como vencer essa guerra. Às vezes você está querendo vencer essa guerra com as mãos, com a força do braço. E esta guerra só vai ser vencida com as forças espirituais. Quem entende o mundo espiritual sabe do que eu estou falando. Não adianta você querer vencer o mundo espiritual com as armas carnais. Nós temos que vencer o mundo espiritual com as armas espirituais. Armas espirituais. O que são as armas espirituais? Primeira, oração. Segundo, jejum. Terceiro, palavra. Palavra. Tudo veio de uma palavra. Até o mundo começou a existir através de uma palavra dada por Deus. Então entenda a força que tem esta palavra.